Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Saul envenena a cabeça de Renata e diz que Jerônimo e Marina foram embora juntos e os abandonaram. Josefina e Branca, duas pilantras psicopatas, colocam fogo no manicômio e fogem. No caminho, Josefina engana Branca e a inimiga de Constança vira carta fora do baralho, graças a Fina. Augusto propõe a Renata casamento e de assumir a paternidade do filho dela. Aníbal confirma que Augusto, seu pai, foi o responsável pelo desaparecimento de Jerônimo. E mais, Corina é presa pela polícia e revela que todo o plano contra Constança foi orquestrado por Josefina e Branca, e também o diretor do manicômio, Leandro. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, nas últimas semanas de Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 7 a 11 de abril de 2025. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Desejo a todos uma feliz Páscoa. Constança diz que a bebê se chama Amparo e isso só pode ser um erro. O policial pede que ela não resista. Constança chama Leda e pede que ela diga aos policiais que ela não roubou a menina. Leda fala que Constança não fez nada. O policial acusa Leda de ser cúmplice de Constança. Constança pede que Leda ligue para Honório e que peça para ele voltar, pois não fez nada. Lázaro e Carina voltam para a fazenda. Manuela os cumprimenta e pergunta por que eles não avisaram que voltariam. Eles dizem que queriam dar uma surpresa para eles. Lázaro e Carina ficam sabendo que Renata e Jerônimo vão se casar novamente e que vai ser hoje. Matilde passa por ali. Ela vê que o irmão e Carina voltaram e os abraça. Lázaro e Carina percebem que ela está chorando. Ela finge que entrou um cisco no seu olho. Hermínia diz a Lázaro e Carina que Matilde terminou com Carlos e expulsou Priscila dali. Carlos diz a Priscila que não quer enganá-la, pois ama Matilde. Priscila pergunta onde está na vida dele. Ele diz que não tem caso continuarem conversando. Ela insiste para ele ficar com ela. Ela diz que não errou e ele sente algo. Carlos diz que sim, mas que é só uma lembrança do que eles viveram, mas que com quem quer se casar é Matilde. Priscila diz: não, eu não sou uma lembrança na sua vida, mas sim um lindo presente. Matilde sofre e chora, se chamando de trouxa e estúpida. Ela estava disposta a se reconciliar com Carlos, mas se zanga por ele ter beijado Priscila. O centro é fechado pelos policiais. Inês liga para Isidro e diz que estão acusando de esconder uma bebê roubada e de serem cúmplices do crime. Isidro fica chocado e pede que Inês localize Regina. Inês pede ajuda. Aníbal e Augusto voltam para casa. Augusto recebe a visita de um dos seus empregados. Carlos fica triste por Matilde não conversar com ele. Matilde diz que eles não têm nada para conversar. Ela diz que nesses dias que estiveram separados não sentiu nada e acredita que não ama mais e que errou. Carlos diz que ela o ama tanto quanto ele ama ela. Matilde diz que se deu conta de que só queria se casar e para ela tanto faz. Carlos toca o rosto dela e quase a beija, mas se retira, magoado. Matilde quer se conter. Augusto dá ordens para seu empregado, que pede muita grana. Augusto diz que dará todo o resto depois dele assassinar o Jerônimo, junto com os comparsas. Constança é levada presa. Sofrendo e chorando, Constança pede ajuda a Inês, pois estão lhe acusando de ter roubado o Amparinho. Inês sofre e fica sem entender nada. O delegado diz a Inês que a bebê que Constança estava é roubada e denunciaram há mais de 2 semanas o sequestro da menor. Renata e Jerônimo recebem Matias, Adriana, Honório, Gonçalo e Regina na sua casa da fazenda. Todos estão felizes. Honório também, já que está ali conhecendo a fazenda. Renata elogia o tio por estar ali. Jerônimo diz que vai buscar uma garrafa de vinho para brindarem. Honório recebe uma ligação de casa, mas decide não atender, pois deve ser Constança querendo dizer algo. Honório rejeita a ligação. Leda deixa um recado pedindo para Honório ligar quando escutar a mensagem, pois Constança foi detida. Branca liga para Leda e se passa por Corina, perguntando por Constança. Leda diz que a polícia veio e levou Constança presa pelo roubo da filha dela. Branca fala que irá resolver tudo. Branca diz a Josefina que Constança foi presa. Josefina diz que logo vão interditar o Centro à Esperança e prender Regina Soberão também. Leandro chega ali e vê as duas loucas felizes. Elas dizem que as coisas saíram como eles queriam. Leandro pede que Branca o pague, pois hoje quer fazer sexo com ela.
Josefina sai, já que o pagou com dinheiro. Isidro diz a Inês que não conseguiu ligar para Jerônimo, pois por ter mudado de número, perdeu alguns contatos. Ele tenta localizar Regina, mas não consegue. Isidro diz a Inês que precisam contatar um advogado para ajudá-los no caso de Constança e no centro. Isidro insiste em ligar para Honório. Renata está almoçando com todos da sua família na mesa. O telefone segue tocando e ninguém dá atenção. Gonçalo diz a Jerônimo que ter uma família grande é maravilhoso. Regina diz que agora que eles formarão uma família, talvez tenham muitos filhos. Jerônimo diz que ele e Renata terão muitos filhos sim. Honório brinda com todos pela fazenda bonita. Karina e Manuela estão na cozinha, organizando as coisas. Hermínia diz que todos terminaram de almoçar, mas Matilde não se sentou à mesa e nem se sentou com os patrões. Matias presenteia Adriana com um lindo cachorrinho. Adriana abraça o fofucho. Ela encontra seu anel junto ao lado do cachorrinho. Ele pede para Adriana voltar a usar o anel. Eles se beijam. Todos estão felizes. Eles decidem se casar daqui a 3 meses. Todos aplaudem, mas nem assim a vaca da Roberta tira essa cara de velório e de bosta que sempre tem, em ver que todos estão felizes, casados, menos ela. Adriana mostra o cachorrinho para Roberta, que se irrita e sai da mesa. Regina decide mostrar o vestido de noiva de Renata. Elas saem para o quarto. Regina entrega para Renata o vestido dela. Renata agradece a Regina e a Adriana. Elas ficam felizes por Renata ter gostado. Regina diz a Renata que escolheu como se fosse para sua filha. Emocionada, Renata diz: "Eu te agradeço tanto, por tanto carinho. Você sempre está aqui. Muito obrigado." Ela chora. Regina a abraça. Jerônimo está no seu escritório trabalhando em algumas pendências. Saul liga para Jerônimo e diz que soube que ele ligou para Marina para falar com ela. Saul pede para chegarem a um acordo e combina com Jerônimo de se verem na cafeteria do povoado, pois pode ajudá-lo com Marina e convencê-la de não afastá-lo dos filhos. Renata veste seu vestido. Logo ela se sente tonta e quase cai. Elas se preocupam. Renata diz que tem se sentindo muito mal ultimamente, enjoada, tendo náuseas e muitos vômitos. Regina suspeita que Renata esteja grávida. Adriana também. Renata fica séria. Ela diz que sua menstruação está atrasada. Adriana fica feliz em imaginar um bebê de Renata com Jerônimo. Renata diz que seria maravilhoso. Regina diz a Renata que ela precisa tirar as dúvidas. Adriana diz que vai ir ao povoado comprar um teste de gravidez. Renata abraça Regina. Regina fica feliz e diz a Renata que ela dará notícia a Jerônimo de que está grávida será ótimo para fechar essa noite com chave de ouro. Jerônimo diz a Carlos que precisa ir ao povoado. Ele diz que Saul ligou para ele para dizê-lo algo sobre Marina. Gonçalo e Honório chegam ao escritório e dizem que estão prontos para irem aos vinhedos. Jerônimo diz que não poderá acompanhá-los, pois surgiu um imprevisto, mas Carlos acompanhará eles no tour. Jerônimo ajeita suas coisas para sair. Adriana pede que Matias a leve para o povoado agora. Roberta vai à casa de Augusto, na fazenda Cruz do Amor. Ela o beija. Aníbal vê tudo. Roberta diz a Augusto que essa não é a primeira vez que se beijam na fazenda dele. Roberta diz que estava cheia de vontade de vê-lo. Roberta diz que está desiludida por ele não ter separado Jerônimo de Renata. Augusto diz que pode perder uma batalha, mas a guerra, jamais. Roberta diz que não sabe como ele vai impedir esse casamento. Ele diz que tem uma ideia. Roberta pede que ele lhe conte enquanto fazem amor. Augusto diz que essa noite, durante o casamento, ela saberá do que se trata e do que ele é capaz. Os dois se beijam. Renata está nervosa. Regina diz a Renata que vai ajudá-la a se arrumar hoje, assim como ela lhe ajudou no dia do seu casamento. Renata diz a Regina que sente que está se reconciliando consigo mesma, porque ter a ilusão de que terá um bebê de Jerônimo a deixa melhor em relação a Marina, que também está grávida. Renata diz que não tinha certeza de ter filhos, devido à sua mãe. Regina diz a Renata que a diferença é que ela seria a mãe mais maravilhosa do mundo. Regina diz que verá os filhos dela como se fossem seus netos de sangue. Renata fica emocionada e diz que aceita que ela seja a vovó mais linda do mundo para os seus filhos. Regina diz que não viu sua filha crescer, mas verá seus netos.
Regina diz a Renata que tem certeza que ela está grávida, porque os olhos dela estão brilhando de uma maneira especial. Regina abraça a filha. Marina já está de malas prontas. Severino e Antônio chegam. Marina diz que só estava o esperando e já vai viajar. Severino pede que a sobrinha se cuide muito e, caso mude de opinião, que o encontre ali. Ela agradece a ele por tudo e o abraça. Antônio deseja que Deus abençoe Marina e proteja o caminho dela e dos filhos dela. Marina diz que hoje inicia um novo capítulo na sua vida e é um recomeço. Marina vai embora. Severino reza a Nossa Senhora pela sobrinha. Inês e Isidro visitam Constança na cadeia. Isidro diz que estão fazendo todo o possível para ajudá-la. Isidro diz que não vai descansar até encontrar Honório. Constança diz que está morrendo de vergonha deles, porque eles tinham razão. Constança diz que não sabia que aquela bebê era roubada. Inês diz que por isso pediu para ela não se envolver tanto, porque agora estão metidas em todo um problemão por causa de Corina. Constança pede perdão e chora, dizendo que nunca pensou que a situação chegaria a esse ponto. Constança chora por tudo o que aconteceu. Isidro diz que isso foi um crime muito grave. Constança diz que Honório e eles lhe disseram isso muitas vezes e não deu importância. Isidro liga para a empresa Monterrúbio. Ele quer localizar Honório e pede o número da Fazenda Bonita. Beth diz que não tem o telefone de lá. Isidro diz que se ela conseguir localizá-lo, que peça que ele se comunique com ele, porque Constança está presa. Matias e Lázaro levam Adriana ao povoado. Adriana sai para comprar o teste de gravidez. Matias e Lázaro veem Jerônimo parado no carro, esperando por alguém. Matias e Lázaro estranham por Jerônimo estar ali. Eles veem Marina chegando no local e descendo de um táxi. Lázaro fala para Matias que a doutora Marina teve uma relação com Jerônimo. Saul chega ao local. Carlos, Gonçalo e Honório voltam do passeio aos vinhedos. Gonçalo diz que ali é um verdadeiro paraíso e sua Renata é muito sortuda de viver ali. Honório pede ao cunhado para irem tomar banho e se preparar para irem à festa. Augusto pede que Roberta vá embora. Roberta diz que está feliz, que ele vá ao casamento, pois assim não se sente tão sozinha. Aníbal chega ali e encontra Roberta. Aníbal cumprimenta Roberta. A vagabunda se retira. Aníbal pede ajuda ao pai para arrumar sua gravata. Ele pede para o filho não usar gravata. Adriana chega até Renata e entrega para ela o teste de gravidez. Regina já está preparada para o casamento. Adriana não tira a fofura do seu cachorrinho das mãos. Germano chega à delegacia e cumprimenta Inês e Isidro. Ele diz que soube do que aconteceu e veio ajudá-los. Ele leva um advogado para se encarregar do caso. Isidro agradece a Germano. Renata faz o teste de gravidez no banheiro e volta até Adriana e Regina e diz: "Eu tô grávida!" Adriana e Regina ficam muito felizes. Todas comemoram a grande notícia. Regina fica feliz, porque ela e Gonçalo serão avós. Roberta entra ali, perguntando o motivo de tanta alegria. Elas escondem tudo da vagabunda e não falam para ela que Renata está grávida, para a boca aberta não acabar falando demais para não estragar a surpresa. Renata diz a Adriana e Regina que quando o juiz disser que os declara marido e mulher, dirá a Jerônimo: "E eu te declaro como o melhor pai que vai existir nesse mundo." Elas comemoram e Renata pensa num discurso melhor. Anoitece. Todos se reúnem lá fora para o casamento de Renata e Jerônimo. Matias e Adriana chegam. Jerônimo está sumido. Eles acreditam que ele está se arrumando. Renata chega ali, belíssima, com seu lindo vestido de noiva. Gonçalo elogia a filha. Eles se abraçam. O juiz diz que tudo está pronto e pede para começarem. Renata pergunta por Jerônimo. Carlos diz que ele já deveria estar ali e vai procurá-lo no seu quarto. Lázaro corre. Honório está chateado e diz a Adriana que está sentindo falta de Constança, mas a bebê Amparo se tornou prioridade dela. Augusto e Aníbal chegam à festa. Lázaro e Carlos informam Renata que Jerônimo não está no seu quarto e nem em nenhum lugar da casa. Renata pergunta para onde Jerônimo foi. Gonçalo diz que Jerônimo disse que tinha umas pendências, mas não mencionou que era fora da fazenda. Matias diz que quando foi com Lázaro levar a Adriana até a farmácia, viram Jerônimo no povoado, ao lado da caminhonete. Carlos liga para Jerônimo e tenta se comunicar com ele. Matias diz a Renata que Jerônimo entrou no mercado e Marina apareceu no mesmo lugar que ele. Renata estranha toda a situação.
Ela questiona por que Marina estava com malas e por que seu marido iria vê-la. Augusto e Roberta se divertem com a situação e Renata fica aflita. Lázaro diz a Renata que viram tudo aquilo, mas não sabem de mais nada. Gonçalo pergunta a Carlos se Jerônimo disse alguma coisa sobre o que iria fazer. Carlos diz que Jerônimo foi ver Saul, pretendente de Marina. Renata se chateia e pergunta o que seu marido tinha que conversar com Marina. Honório não entende nada. Gonçalo pergunta quem é. Renata revela que Marina é mãe dos filhos do Jerônimo. Todos ficam chocados. O advogado diz a Germano que vai tentar pagar uma fiança para tirar Constança da prisão. Germano fica a cargo de arcar com todos os gastos do advogado. O advogado diz que a pena para o roubo de uma criança seria quase 50 anos de prisão. Gonçalo pergunta por que Renata não lhe disse algo tão importante antes. Roberta diz que Renata deveria ter falado com todos da família. Regina revela que também sabia de tudo. Matias pergunta a Renata se ela aceitou Jerônimo mesmo assim. Renata pede que ele abaixe o tom de voz, porque ela e Jerônimo cometeram muitos erros quando se separaram, mas superaram esses erros juntos. Renata pede que eles não se metam na sua relação com Jerônimo. Renata não entende porque Jerônimo não está ali. Lázaro propõe de procurarem Jerônimo no povoado. Renata acredita que aconteceu algo com Jerônimo e todos se disponibilizam a procurar pelo cara. Honório é avisado sobre a prisão de Constança e fica em choque. Regina tenta acalmar Renata, dizendo que tudo vai ficar bem. Renata diz que não entende porque Jerônimo não lhe avisou nada. Honório diz a Adriana que vai pedir um táxi para ir para o aeroporto, porque Constança foi detida. Ele diz que provavelmente era por isso que ela estava ligando, mas não atendeu. Honório pede que a Adriana não diga a ninguém o que aconteceu com Constança, devido a todos os problemas que foram acarreados ali. Ela concorda, mas fica martirizada. Constança depõe e diz ao delegado que não roubou Amparo e Corina lhe fez acreditar que era dela, mas não a roubou. O delegado diz que acabaram de comprovar que a bebê roubada é a mesma que foi roubada há 2 semanas atrás. E o nome da bebê é Sandra e não Amparo. E a mãe da menina se chama Esmeralda Ortiz e não Corina. Constança fica sem entender tudo o que acontece e sofre. O delegado diz a Constança que enquanto não encontrarem Corina, a responsabilidade por esse delito recai sobre ela. Esmeralda e seu marido chegam ali. Ao ver Constança, Esmeralda a repreende e a ofende de várias maneiras por ela ter roubado sua filha. Constança chora, dizendo que não roubou a menina. Esmeralda torce para a justiça ser feita e Constança apodrecer na cadeia por ter roubado sua filha. Constança fica desesperada, mas jura que não fez isso, pois tem muito amor por Amparo, mas não a roubou. Esmeralda e seu marido sofrem. Regina oferece chá para Renata, mas ela não aceita. Todos seguem nervosos e apreensivos. Gonçalo pergunta a Renata o que ela acha que aconteceu. Renata diz que Marina está esperando filhos gêmeos de Jerônimo e ela já havia decidido ir embora dali. Gonçalo pergunta se ela acha que Jerônimo foi embora com Marina. Renata diz que não sabe o que pensar, porque Jerônimo está bem afetado por não poder estar presente na evolução da gravidez de Marina e nascimento dos bebês, filhos dele. Regina diz a Renata que quando Jerônimo souber da situação atual dela, ficará feliz. Gonçalo descobre que Renata está grávida e fica muito feliz. Emocionado, ele abraça a filha, cheio de alegria, e a deseja felicidades. Adriana diz que Renata iria dar a notícia a todos e a Jerônimo na cerimônia. Renata diz que dirá isso ao seu marido quando ele voltar. Manuela, Hermínia, Matilde e Karina seguem preocupadas com Jerônimo. Manuela prepara algo de comer para caso alguém queira se alimentar. Hermínia diz que suspeita que Renata esteja grávida, pois encontrou no banheiro dela um teste de gravidez. Matilde diz que deve ter acontecido algo grave com Jerônimo, para ele não ter aparecido ali. Aníbal está nervoso. Ele diz a Alisson que esteve pensando no que aconteceu com Renata, pelo casamento dela e Jerônimo não ter sido levado a cabo. Aníbal segue confuso e se lembra de quando escutou uma conversa suspeita do pai.
Aníbal suspeita que o pai esteja envolvido no desaparecimento de Jerônimo Linhares. Augusto coloca vinho na taça e decide comemorar com Roberta. Roberta pergunta o que ele fez e por que Jerônimo não chegou no casamento. Ele diz que quer festejar e quer fazer amor com ela. Eles se beijam, apaixonados, só que não. O advogado diz a Constança que ela pode ser condenada à cadeia por isso, caso não demonstrem que ela é inocente. Constança se assusta. O advogado diz que as pessoas que conhecem Corina estão ligados a ela, porque só eles a viram. Constança diz que Corina é uma pessoa real e não inventaram ela. Ela diz que podem fazer um retrato falado. O advogado diz que precisam tentar de tudo antes dela ficar na prisão. Germano leva café para Inês e Isidro. Ele diz que falou com Honório e ele já está a caminho. Severino diz a Antônio que ele mesmo lhe disse que Marina não chamou Saul ali para não incomodá-lo, e se ela foi com ele, não os viu. Antônio pergunta a Severino se Marina falou com Jerônimo antes de sair. Severino diz que não. Antônio ressalta que Lázaro e Matias viram Marina e Jerônimo no mesmo lugar, e de lá ninguém voltou a ver o Jerônimo. Ninguém está com fome na casa da Bonita e dizem a Manuela que não irão jantar. Gonçalo pergunta por Honório e Roberta. Adriana diz que Roberta ela não sabe onde está, mas seu pai teve que regressar à capital, porque Constança teve problemas com a polícia devido a bebê Amparinho. Gonçalo se preocupa com a irmã, Regina também. Ele decide fazer umas ligações. Renata diz a Adriana que se acontecer alguma coisa com Jerônimo, morre. Adriana pede que ela não pense o pior, pois Jerônimo vai retornar. Gonçalo liga para a casa de Constança e para o celular de Honório, mas ninguém atende. Regina decide ligar para Inês. Inês atende. Inês diz a Regina que Constança está detida por roubo de menores, pois Amparo era uma menina roubada. Regina se apavora. Inês revela que o Centro A Esperança foi interditado e há uma ordem de prisão contra Regina. Regina se preocupa. Ela fica chocada. Inês diz que ela teve sorte de não estar no México, porque senão, nesse momento, estaria na prisão, numa cela, ao lado de Constança. Gonçalo fala com Inês e pede que ela o explique tudo. Inês decide passar o telefone a Isidro para ele informá-lo de tudo. Renata liga para Jerônimo, mas ele segue sem atender. Adriana diz que é horrível essa angústia. Matias, Lázaro e Carlos retornam do povoado. Eles falam que não encontraram Jerônimo. Renata tem medo de Jerônimo ter sofrido algum acidente. Lázaro diz que o procuraram, mas não encontraram nada. Roberta e Augusto voltam depois de fazerem amor e falam que não encontraram Jerônimo. Renata sabe que Jerônimo está bem e afirma que algo deve ter acontecido com ele. Gonçalo decide retornar à capital amanhã. Isidro diz que não será bom Regina voltar agora, pois ela corre perigo. Gonçalo concorda. Regina entende a situação e sabe que tem que ficar ali. Além do mais, não quer abandonar Renata nesse momento. Matias diz ao pai que não soube de mais nada sobre Jerônimo. Roberta pergunta se Renata tem certeza que Jerônimo não viajou com a mãe dos filhos. Renata diz que tem certeza que Jerônimo jamais lhe faria algo assim, pois fizeram um pacto, um acordo, e confia nele. Roberta diz que então ele pode ter sido sequestrado. Adriana pede para irem à delegacia denunciar o desaparecimento de Jerônimo. Augusto diz que ali não podem denunciar o desaparecimento de uma pessoa antes de completar 48 horas. Então, terão que esperar tudo isso. Renata diz que a angústia e o desespero estão lhe matando de não saber onde Jerônimo está. Renata se retira da sala. Manuela lamenta a tragédia. Alisson diz à vovó que gosta muito do patrão. Manuela torce para tudo se resolver o mais rápido possível. Aníbal diz que todos chegaram, mas não encontraram Jerônimo. Alisson diz que Roberta e Augusto chegaram sorrindo. Aníbal descobre que Roberta é irmã de Renata. Ele se lembra de quando viu Roberta agarrada a Augusto, aos beijos. Renata se fecha no seu quarto e diz: Jerônimo, onde você tá? Onde você tá? Renata chora e diz: Por favor, minha santinha, traga ele de volta para mim. Eu tenho certeza que ele não viajou com a Marina e aconteceu algo com ele. Proteja ele para mim.
e o traga de volta. Renata derrama muitas lágrimas de amor. Augusto, falso, cretino, diz a todos que dará ordens aos seus empregados para procurarem Jerônimo. Carlos diz que Lázaro e ele farão o mesmo com os trabalhadores da fazenda A Bonita. Augusto se retira. Roberta decide descansar. Gonçalo diz que eles precisam saber de mais uma coisa. Regina vai ao quarto de Renata e leva um chá para ela. Renata está deitada, muito magoada. Regina diz que aquele chá, feito por Manuela, fará muito bem a ela. Renata não quer comer, nem beber nada. Regina pede que ela pense no bebê. Renata diz que pensou que hoje seria o dia mais feliz da sua vida. Ela chora. Regina diz que vão ter notícias de Jerônimo e logo isso será como um terrível pesadelo. Regina diz a Renata que logo ela será a mãe, e isso é uma grande bênção. Renata diz que não sabe onde Jerônimo está. Renata diz: "Me diz onde ele está, por que ele não está comigo?" Regina diz que não sabe. Renata pergunta se ela pensa que ele foi com Marina. Regina diz que acha que não. Renata diz que no seu coração sente que Jerônimo a ama, mas que ele não está ali e quer ele de volta. Ela sofre e Regina a consola. Gonçalo informa todos da prisão de Constança. Matias fica preocupado. Adriana decide ficar na fazenda. Matias também. Roberta descobre que Renata está grávida. Adriana diz que Renata estava tão iludida em dizer isso a Jerônimo e a todos durante a cerimônia. Roberta diz que isso é uma surpresa. Roberta diz que talvez, se Jerônimo tivesse descoberto isso, não teria fugido com Marina. Gonçalo pede que Roberta cale essa boca e não fique insinuando que Jerônimo fugiu com Marina. Ela obedece o pai. Augusto chega em casa, rindo, feliz da vida. Augusto diz a Aníbal que Jerônimo é capaz das piores baixarias e deve ter realmente fugido com a médica. Augusto diz que tem certeza disso. Ele decide descansar. Aníbal continua desconfiando do pai. Ele vê 2 taças de vinho ali e fica pensativo. Regina diz ao marido que Renata finalmente dormiu, mas está destruída. Gonçalo diz que já falou com os jovens. Ele diz que Adriana e Matias vão ficar ali com ela e Renata, mas amanhã ele e Roberta voltam para a capital. Regina diz que gostaria de dormir essa noite com Renata e pergunta se ele se importa. Ele diz que não e que adora que ela proteja Renata como se fosse filha dela. Regina diz que ama Renata como se fosse sua verdadeira filha. Roberta escuta tudo e em pensamento diz: "Ela é sua filha, mas você jamais saberá disso. Como também você jamais saberá de que pode ser vovó desse bebê." Honório finalmente chega até a delegacia depois do voo que pegou. Inês diz que Constança está muito afetada. Germano diz a Honório que seu advogado conseguiu permissão para ele ver Constança. Honório agradece a todos e pede para eles irem descansar, pois agora vai se encarregar do assunto. Honório chega a ter Constança. Constança pede perdão ao amor e diz que por não ter o escutado, isso lhe aconteceu. Ele diz que só queria evitar que ela sofresse, mas jamais imaginou que ela terminaria na cadeia. Ele lamenta e se sente dolorido de vê-la ali. Constança diz que jamais imaginou que Amparo era uma criança roubada. Honório imagina como é estar ali, já que passou por isso. Ele diz a Constança que vai mover céu, mar e terra para tirá-la dali o mais rápido possível. Constança diz que não há nenhuma informação sobre Corina. Honório diz que nas câmeras de segurança devem ter gravações de Corina, de quando ela chegou na casa. Ele diz que amanhã pegará as gravações das câmeras de segurança. Constança pede perdão novamente e diz que devia ter o escutado. Ela diz que precisa muito dele. Ele percebe que ela está gelada. Ele pede que ela se cubra e se aqueça para não gripar. Enquanto isso, as demônias Branca e Josefina brindam vinho enquanto comem alguns quitutes. Elas estão super felizes por Constança estar na cadeia e esperam que ela apodreça lá por muitos anos. Josefina diz a Branca que muito em breve verão Constança e Regina do outro lado do pátio da prisão. Branca diz que vai desfrutar muito quando ver essa dupla de estúpidas ali. Josefina e Branca planejam fugir do manicômio. Josefina fala que está quase ficando sem grana e não sabe como vão sobreviver sem dinheiro depois que fugirem dali, já que seu dinheiro atual tem usado para pagar o corrupto do Leandro.
Branca pede que Josefina não se preocupe, pois pegará o dinheiro que roubou do marido dela. Branca diz que tem muitos dólares, pesos, euros, em um lugar bem escondido. Josefina fica surpresa e se interessa. Josefina chama Branca de amiga e brinda com ela. Branca diz que essa era uma carta que tinha guardada por debaixo da manga. Josefina diz a Branca que ela é muito habilidosa e a admira muito. Elas brindam de novo. Josefina pergunta onde está a chave do cofre. Branca diz que no lugar mais seguro do mundo, na igreja, à mercê da Virgem dos Remédios. Branca se lembra de quando foi à igreja e escondeu a chave do seu cofre, a pendurando sobre a santinha. Branca diz a Josefina que na igreja ninguém encontrará essa chave. Josefina fica surpreendida, pois Branca é idêntica a ela. Em pensamento, Josefina diz: ai, Branquinha, Branquinha, vou poder me aproveitar muito de você depois que sairmos deste lugar. No dia seguinte, Renata acorda, depois do pior dia da sua vida. Ela vê que Regina dormiu no seu quarto, no sofá. Renata acorda Regina e pergunta se Jerônimo apareceu. Regina diz que acha que não, pois pediu para avisarem a ela. Renata continua triste. Regina diz que não quis deixá-la só, pois sabe o quanto ela está sofrendo pelo sumiço de Jerônimo, mas pede que ela não perca a fé, pois logo ele deve aparecer. Roberta liga para Augusto e diz que está voltando para o México. Roberta avisa Augusto que Renata está grávida de Jerônimo. Augusto fica chocado. Matilde diz aos amigos que já acendeu uma vela à Virgenzinha para iluminá-los e conseguirem encontrar o patrão. Carlos acredita que Jerônimo não fugiu com Marina, pois ele ama Renata apesar de tudo. Matilde também acha isso. Priscila dá bom dia a todos e chega até Carlos. Ela o acaricia. E Matilde se incomoda. Regina conta para Renata da prisão de Constança e diz que Gonçalo teve que voltar para a capital. Renata diz que ele fez muito bem. Regina diz que vão sair vitoriosas de tudo isso. Renata diz que vai procurar Jerônimo sozinha, pelas suas próprias forças. Adriana e Matias chegam e perguntam como ela acordou. Ela está mal. Hermínia diz a Renata que tem um homem lá fora querendo falar com ela. Renata vai até lá e vê Saul bêbado. Matias, Adriana e Regina chegam ali. Saul diz a Renata que eles compartilham da mesma dor. Saul diz a Renata que iria se casar com Marina, apesar dela estar grávida de Jerônimo. Mas os imbecis da Marina e do Jerônimo fugiram juntos num voo para a capital. Renata fica chocada com tudo isso. Renata diz que isso não pode ser. Ela diz a Saul que ele está mentindo. Ele diz que essa é a verdade, mesmo ela não acreditando. Ele diz que isso também lhe dói. Saul diz que chamou Jerônimo para conversarem, mas Marina chegou no mesmo local. Saul cria toda uma história inventada e até se lembra de quando supostamente falou com Jerônimo. Saul disse a Jerônimo que Marina não sabia que estava falando com ele e pediu descrição. Saul deu para Jerônimo o endereço do lugar onde estaria com Marina na capital. Jerônimo disse que não conseguiria viver em paz sem notícias de seus filhos. Saul disse que tinha cometido erros no passado, mas que estava os corrigindo. Jerônimo agradece a Saul. Marina apareceu por ali, irritada por Saul ter convidado Jerônimo para conversarem. Jerônimo tentou falar com Marina, mas ela disse que ela e Renata não davam certo no mesmo lugar. Marina se sentiu muito mal por Saul ter levado Jerônimo até ali. Marina disse a Jerônimo que iria apagá-lo da sua vida para sempre e que ele não iria saber nada dela e nem dos seus filhos. Saul conta tudo para Renata, Regina, Adriana e Matias. Ele diz que Jerônimo disse naquele dia que iria se casar com Renata e Marina pediu para Jerônimo se esquecer dela e dos filhos. Ele diz que Marina e ele não mantiveram o mesmo plano. E ela o mandou para o inferno, sem se importar com nada. Saul diz que quando chegaram ao aeroporto, levou uma grande surpresa. Jerônimo estava no aeroporto e disse que não iria viver atormentado toda a sua vida por não ter conhecido seus filhos. Jerônimo disse a Marina que iria com ela, mas que jamais a amaria como ama Renata. Marina disse a Jerônimo que se ele fosse com ela, não poderia voltar com Renata jamais. Marina e Jerônimo decidiram ir juntos para a capital e Saul se irritou. Então, gente, vou explicar para vocês.
Tudo isso aqui não passa de ilusão da cabeça do Saul. A Marina e o Jerônimo jamais fugiram juntos. Isso é apenas uma história criada pela mente perversa do Saul para confundir a todos nós. Saul diz a Renata que jamais imaginou que Jerônimo o faria isso. Renata diz que não acredita em Saul, porque Jerônimo jamais iria embora assim. Regina diz que Renata tem razão, porque Jerônimo é um homem que mostra a cara. Saul não se importa deles não acreditarem nele, pois já disse tudo o que sabia, já que sabe como dói a traição. Matias expulsa Saul da fazenda. O bêbado se retira. Renata chora. Regina também. Renata reza para Deus não lhe fazer isso. Adriana pede que ela não fique assim, pois Saul veio ali bêbado e nem sequer sabe o que está dizendo. Matias diz a Renata que não concorda com Saul, mas tem coisas que se ligam, porque Jerônimo não voltou depois de conversar com Saul, e é uma maneira de provar se Jerônimo viajou. Ele diz que vai pedir a Carlos para acompanhá-lo a Tijuana, para verem a lista dos passageiros do voo que saiu ontem à noite. Matilde está trancada no seu quarto. Karina vai até a amiga que está aflita. Karina pergunta se ela está triste por Jerônimo ou Carlos. Matilde diz que não sai mais com Carlos. Matilde revela para Karina que viu Carlos e Priscila se beijando. Karina fica passada, sem acreditar. Matilde diz que viu com seus próprios olhos. Matilde chora e diz que Carlos se importa muito com Priscila e já não sabe do que ele é capaz. Ela diz que prefere virar tiazona ou solteirona do que voltar com ele e Priscila estar se metendo entre eles. Honório entrega para o delegado o DVD com as imagens das câmeras de segurança da sua casa, onde mostra Corina com a bebê Amparo nos braços, levando até a casa de Constança e saindo da casa depois. O delegado pergunta por que Constança estava com a bebê em poder. O advogado diz que Corina deixou a bebê aos cuidados de Constança. O delegado vê o vídeo, onde mostra Corina tocando a campainha da casa de Constança e chegando com a bebê Amparo. Inês diz às mulheres que por culpa de Corina, o centro de Regina foi interditado e Constança foi para a cadeia. Ela pede paciência, compreensão e apoio das mulheres. As mulheres dispõem a procurar por Corina. As mulheres querem fazer justiça e entregar Corina para as autoridades pelo que ela fez. Inês fica emocionada. Gonçalo chega à delegacia. Honório apresenta o advogado para Gonçalo. Gonçalo agradece por ele se encarregar do caso. Gonçalo diz ao advogado e Honório que não entende o motivo de Corina ter roubado uma criança para ficar com ela e depois levá-la ao centro e à casa de Constança. Gonçalo suspeita que isso seja vingança de alguém. Honório pensa. Gonçalo diz que tem quase certeza de que foi vingança de pessoas que queriam prejudicar sua irmã, Constança e Regina. Julieta sai do seu apartamento e vê Roberta entrando no dela com Germano e se beijando. Julieta fica cada vez mais impressionada. Roberta decide matar a saudade de Germano. Germano diz a Roberta que durante a ausência dela, ficou pensando nela o tempo todo. Na realidade, Germano ficou cercando Beth, a importunando e a assediando. Germano convida Roberta para passarem todo o final de semana juntos. Ele pede que ela deixe de mencionar sua mulher Gema, pois não dirá ao pai dela que ela ficou com o cheque de um dos clientes da empresa. Roberta fica preocupada ao ver que foi descoberta por ele. Gonçalo visita Constança e pergunta se ela tem algum inimigo ou inimiga. Constança diz que não, e só vem na sua mente Josefina e Branca, mas elas estão presas. Gonçalo diz que a pessoa que fez isso foi alguém que queria fazer mal a ela e a Regina. Constança diz que é alguém que as conhece muito bem, já que colocaram na bebê até o nome da sua mãe, Amparo. Gonçalo diz a Constança que armaram uma cilada para ela. Constança se atormenta e se arrepende de ter ignorado os conselhos dele e de Inês, de Regina e de Honório. Antônio está na Fazenda Bonita, conversando com Regina. Antônio diz que Jerônimo foi na casa paroquial conversar com Marina e ela o colocou contra a parede, dizendo que ele não poderia ter a mulher e a mãe dos filhos no mesmo lugar. Regina pergunta se Antônio acredita que Jerônimo escolheu Marina.
Renata chega ali, escutando tudo. Antônio decide dizer isso mesmo. Assim, Saul fala para Augusto todo o teatrinho que fez para Renata e diz que ela não queria acreditar no que estava escutando, mas tem certeza de que deu certo. Augusto agradece pelo bom trabalho de Saul e o paga. Aníbal escuta a conversa atrás da porta. Augusto diz que só falta esperarem as peças do quebra-cabeça se juntarem. Aníbal confirma que Augusto teve algo a ver com o desaparecimento de Jerônimo. Matilde trabalha na cozinha. Priscila vê até ela e agradece por ela ter se afastado. Priscila diz a Matilde que ela não pode competir com ela. Priscila diz que elas têm grandes diferenças. Priscila diz a Matilde que ela pôs os pés na terra e deixou o caminho livre para ela. Priscila diz a Matilde que Charlie precisa de uma mulher como ela e não uma pouca coisa como Matilde. Matilde chora e diz: "Te odeio, Priscila. Eu te odeio ainda mais, porque tudo que você disse é verdade. Eu jamais poderei competir com você." Carlos e Matias retornam à casa. Eles dizem a Renata que não encontraram Jerônimo, mas encontraram a caminhonete dele no estacionamento do aeroporto da cidade. Matias diz que conseguiram a lista de passageiros e confirmaram que Jerônimo tomou o mesmo avião que Marina, e eles foram juntos para a capital. Renata treme e sofre um pré-infarto. Regina, Adriana e todos ficam angustiados e preocupados. Karina pergunta a Matilde o que aconteceu. Renata não acorda e todos se desesperam. Adriana pede álcool para acordar Renata porque ela desmaiou. Antônio descobre que Renata está grávida. Regina diz que esse era o presente de casamento que Renata iria dar para o Jerônimo. Augusto se atormenta por Renata estar grávida de Jerônimo. Ele diz: "Eu não contava com isso. Como Renata pôde engravidar? Ai, esse moleque não estava nos meus planos. Eu não quero que ela tenha nada do Linhares e muito menos um filho." Renata reage em sua cama. Regina pede que Renata passe por um médico. Antônio diz a Renata que vai ligar para um médico vê-la. Antônio suspeita que o desmaio de Renata seja por causa de um problema cardíaco. Renata diz que quando sofreu o acidente de carro, seu coração não estava bem, só que não fez o eletrocardiograma na época por teimosia. Regina estranha tudo e decide ligar para o doutor para Renata se consultar direito desta vez. Adriana abraça a amiga e chora. Renata diz: "Ele me deixou. O Jerônimo me deixou." Matias as olha triste. Germano pergunta a Roberta como foi o casamento da irmã dela. Roberta diz que não houve casamento e Jerônimo preferiu outra. Germano diz a Roberta que ela parece adorar tudo de mal que acontece com a própria irmã. Ele também nota que para Roberta a família não é muito importante. Inês fala com uma mulher do centro chamada Flor. Inês pede ajuda de Flor para declarar para ajudá-las, já que ela viu Corina e a conhece. Flor aceita fazer o que Inês pede e decide ir com ela. O advogado entrega para Gonçalo uma foto de Corina que pegaram do vídeo das câmeras de segurança que Honório entregou. Honório pede para o advogado contratar toda a gente necessária para fazerem várias cópias daquela fotografia e espalhar por toda a cidade para encontrarem essa mulher. Antônio diz a Regina que sabe que tudo isso está a afetando e que ela quer se fazer de forte. Regina diz que está devastada porque Jerônimo é seu amigo e não acredita que ele tomou essa decisão, porque para Jerônimo tomar uma decisão assim, algo forte teria que ter acontecido. Gonçalo liga para Regina e diz que há esperanças de encontrar Corina. Gonçalo diz a Regina que conseguiram o amparo dela e ela pode ficar tranquila, pois está protegida. Ele pergunta por Renata e novas notícias do Jerônimo. Regina diz que Matias confirmou que Jerônimo foi para a capital no mesmo avião que Marina. Gonçalo fica chocado ao saber que Jerônimo abandonou sua princesa Renata. Regina diz que não acredita e se nega redondamente, porque Jerônimo só pode ter feito isso pressionado. Gonçalo pede que amanhã mesmo Regina, Renata, Matias e Adriana venham para a cidade. Ele diz que quer que sua filha abandone a fazenda e se esqueça do Jerônimo para sempre. Matias apoia a irmã e faz carinho nela. Adriana chega ali com um cachorrinho para alegrar Renata.
Renata quer continuar procurando Jerônimo para pedir uma explicação pelo que ele fez. Renata diz que Jerônimo não pode ter feito isso a ela. Renata diz que as coisas não batem. Matias e Adriana dizem que os fatos confirmam isso. Renata diz que acredita que alguma coisa aconteceu com Jerônimo, porque ele não pode ter lhe deixado quando estavam nos melhores momentos. Matias pede que Renata aceite isso. Ela diz que não pode aceitar e ficar sem Jerônimo. Renata chora muito. Lázaro diz a Carlos que Jerônimo não é assim, e por mais que ele diga que Jerônimo entrou no avião com Marina, não consegue acreditar. Carlos diz que ele e Matias falaram com os funcionários do aeroporto e o assento de Marina era ao lado do de Jerônimo, e eles realmente fugiram juntos. Lázaro diz que isso está muito estranho. Carlos concorda, mas diz que espera que Jerônimo se comunique com eles e que dê a eles uma explicação. Carlos diz que Jerônimo foi embora dali sem saber que Renata também está grávida. Regina diz a Renata que Gonçalo quer que todos vão para a capital e pede que ela se decida. Renata concorda e diz que estar ali é muito doloroso e também não tem o que fazer. Regina diz que podem viajar juntas depois do médico examinar Renata e autorizar que ela viaje. Se possível, podem ir amanhã mesmo. Alzira está impressionada com o que Jerônimo fez com Renata. Manuela diz que jamais pensou que o patrão faria isso. Alzira diz que isso lhe demonstra que todos os homens realmente são iguais. Manuela diz a Alzira que nem todos. Alzira alimenta sua filha. Manuela fica sabendo por Alzira que Alisson saiu com Aníbal. Alzira diz que o amor de Alisson vai durar tão pouco que deixou ela aproveitar o máximo possível. Aníbal busca sua moto na oficina mecânica. Alisson pede que ele lhe ensine a pilotar. Ele pede que ela o acompanhe a um lugar antes de voltarem à fazenda, a Bonita. Finalmente, o Dr. Eusébio chega para examinar Renata. Adriana diz que Renata desmaiou e o coração dela estava muito acelerado. O doutor fica sós com Renata para examiná-la. Aníbal decide se confessar para Severino. Aníbal diz ao padre que tem quase certeza de que seu pai, Augusto Duran, foi o culpado pelo casamento de Renata e Jerônimo não ter sido levado a cabo. Depois de examinar Renata, o Dr. Eusébio diz que Renata está com um problema no coração e ela precisa ir a um cardiologista fazer uns exames e um eletrocardiograma. Eusébio diz que Renata não pode viajar e será melhor ela fazer os exames necessários ali no hospital do povoado, porque após os resultados saberão se ela poderá ou não viajar. Regina se preocupa com a filha. Renata diz que precisa ir embora dali o mais rápido possível. O doutor diz que ela poderá ir, mas apenas quando não existir nenhum risco para ela e nem para o bebê. Severino diz a Aníbal que o que ele diz é muito grave. Aníbal diz que sabe e por isso está dizendo tudo em segredo de confissão, porque não sabe o que fazer com tudo isso, já que Augusto Duran é seu pai. Severino diz que não entende, porque ele diz que Augusto teve a ver com a não realização do casamento de Renata e Jerônimo. Aníbal diz que escutou seu pai dizer que iria impedir um casamento, e além disso, falou com o tal de Saul e fizeram planos juntos. Chocado com o que escuta, Severino pede que Aníbal conte isso para todos. Aníbal acredita que ninguém vai acreditar nele, já que quase ninguém o conhece. Severino pede que ele se mantenha alerta e encontre as provas contra Augusto Duran. Ele diz que vai conseguir essas provas. Renata promete a Regina que fará o eletrocardiograma quando puder e fará pelo seu filho. Regina diz que esse filho dará para ela a força para seguir em frente. Renata chora e pergunta a Regina por que Jerônimo lhe deixou, sem ao menos lhe dar uma explicação. Regina diz que não sabe e não entende por que Jerônimo fez isso. Regina abraça a filha. Na capital, Honório e Gonçalo conversam e Gonçalo está enfurecido pelo que Jerônimo fez com Renata. Honório também. Os dois têm vontade de quebrar a cara de Jerônimo. Gonçalo diz que vai contratar um investigador para encontrar Jerônimo e fazê-lo dar explicações do que aconteceu com Renata. Flor vai com Inês à delegacia, disposta a declarar. Josefina e Branca estão prontas para o plano de hoje à noite, que será fugir daquele manicômio. Branca pede para agirem pelo bem das duas. Ela diz a Josefina que quando saírem dali, dará as ordens, porque tem o ouro.
e não fica mendigando como ela faz com Roberta. Josefina fica incomodada e planeja algo contra Branca. Carlos vai ao consultório. Elsa diz que a recuperação dele está indo bem, mas não pode tirar ainda os curativos daquela outra mão dele. Elsa diz que daqui a 2 semanas poderá tirar os curativos e pede que ele tenha bons cuidados. Aníbal sai da igreja. Alison o percebe nervoso e pergunta o que aconteceu. Aníbal diz que precisa saber se pode confiar nela. Ela diz que sim, já que ele até lhe falou sobre a mãe. Aníbal pede ajuda de Alison. Severino retorna à sua casa muito triste, sem entender nada. Ele não entende o que Saul e Augusto planejaram e se pergunta se Marina foi embora com Jerônimo, como dizem. Severino percebe que algo não se encaixa e precisa averiguar o que aconteceu. Regina diz a Antônio que o doutor disse que Renata não poderá viajar para o México enquanto não fazer os exames. Antônio diz que então Renata tem um problema cardíaco. Regina diz que ainda precisam comprovar, mas realmente pode ser verdade. Regina diz que Renata precisa fazer os exames para saber os cuidados que terá que ter durante a gravidez. Em pensamento, Antônio diz: essa é mais uma prova de que Renata é sua filha e não Roberta, Regina. Você também ficou mexida com isso e logo comprovará tudo. Regina fica pensativa. Antônio diz que não consegue acreditar que Jerônimo abandonou Renata. Regina diz que põe as mãos no fogo por Jerônimo e ele pode ter sido obrigado a fazer isso. Antônio diz que só vão descobrir tudo com o passar do tempo e com a ajuda de Deus. Severino faz uma ligação para o telefone de Marina, mas não consegue contato. Ele continua tentando. Ele acaba conseguindo ligar para o consultório de Marina, mas os funcionários dizem que Marina não foi lá. Severino se enche de angústia e preocupação. Renata chora e diz a Adriana que a história se repetiu, pois Josefina teve a mesma história, já que foi abandonada e teve ela sozinha. Adriana diz que a diferença é que Jerônimo nunca soube que ela estava grávida. Renata diz que ele também não vai saber. Ela diz que não dirá nada para ele, porque ele a deixou e decidiu ir com Marina e com os outros filhos. Renata diz que seu filho vai crescer sem o pai, mas será muito a mãe. Adriana diz que ele também terá uma madrinha como ela e uma linda vovó como Regina. Renata fica sensível com toda a situação e chora. Adriana abraça a amiga. Karina vai até Matilde para terminarem a conversa. Karina pergunta a Matilde se ela vai deixar o caminho livre para Priscila. Karina afirma que Priscila pôs uma armadilha e ela caiu redondinha. Matilde diz que quem caiu com os encantos de Priscila foi Carlos. Karina diz a Matilde que ela foi burra, porque se afastou e permitiu que Priscila a menosprezasse. Karina pede que Matilde se dê conta de que tudo foi uma armadilha de Priscila. Karina diz a Matilde que é ela quem mexe com o coração de Carlos. Matilde sorri e ouve os conselhos da cunhada. Karina pede que ela lute pelo amor dela. Germano recebe uma ligação de Roberta. Eles vão assistir um filme juntos. Germano cheira uma roupa de Roberta e a esconde debaixo do sofá. Depois, ele se retira. Germano encontra Julieta no hotel. Ela diz que ele é novo ali. Julieta diz que pensou que o conhecia de algum lugar. Ele diz que acredita que não. Ele se apresenta a ela e ela se lembra de que se conheceram na casa dos Monterrúbios. Ela diz que é amiga de Adriana e Matias. Germano diz que comprou aquele apartamento para o seu filho e veio checar se tudo estava bem. Julieta pede que ele apresente a ela o filho. Julieta sai e Germano dá suas olhadas para a jovem. Honório visita Constança e diz que conseguiu trazer roupa para ela. Constança pergunta como ele suportou tudo isso quando ficou preso por culpa de Branca. Honório diz que pensava nela, em saber que poderia vê-la para resolverem suas diferenças. Constança diz que foi uma tonta, ingênua. Honório diz que do vídeo das câmeras de segurança da casa conseguiram tirar uma foto de Corina e isso vai ajudar a agilizar as coisas para chegarem nessa mulher. Constança torce para Corina ser presa, pois não quer passar o resto dos seus dias na cadeia. Manuela informa Karina e Matilde que quando o cardiologista examinar Renata, ela irá embora para a capital. Matilde diz que talvez Jerônimo volte só quando Renata for embora dali.
Antônio volta para casa paroquial. Severino pergunta se ele tem notícias. Antônio diz que Marina fugiu com Jerônimo e Saul disse isso a Renata e Carlos e Matias. Confirmaram que eles viajaram no mesmo voo. Severino fica em choque, sem entender toda a situação. Ele diz que isso está muito estranho, porque no dia que Jerônimo veio falar com Marina, ele foi muito claro. Severino decide procurar por Saul e pede que Antônio o acompanhe. O cachorro imundo e hipócrita do Augusto visita Renata na fazenda do Jerônimo. Renata diz que soube que Jerônimo a abandonou e viajou com Marina. Renata diz que isso já é um fato. Ele pergunta o que ela vai fazer. Renata diz que vai voltar para sua casa e deixará tudo ali. Augusto diz que não quer que ela vá embora dali, pois além dela ter vivido ali com Jerônimo, eles tiveram uma linda história de amor naquele lugar. Renata diz que quer se afastar de tudo e é definitivo. Anoitece. No manicômio, Branca e Josefina caminham pelo corredor e já planejam começar a armar o plano. Elas fingem para Leandro que vão sair esta noite. Branca também pede para sair. Leandro pede que ela pague, como ele gosta, pois talvez obedeça. Branca e Leandro entram no escritório para começarem a se envolver. Branca saca uma agulha com o líquido fatal. Josefina vai até o lugar dos aparelhos de energia do manicômio. Ela espalha a gasolina pelo local. Leandro abraça Branca e ela enfia a agulha com o líquido nas costas dele. Josefina arrebenta uns fios. Leandro cai no chão, inconsciente. Não é revelado se ele faleceu ou não. Josefina consegue provocar um incêndio no manicômio. Ela sai da sala de energia. As guardas percebem que o hospital psiquiátrico está pegando fogo. Branca se retira da sala de Leandro e sai correndo. O manicômio é consumido pelo fogo e o local está cheio de fumaça. Josefina se junta a Branca. As duas conseguem fugir do local. Todas se desesperam. Na fazenda, Renata continua abatida e pensa nos momentos de amor e paixão que teve com seu marido Jerônimo. Renata diz: "Eu juro que não te entendo, Jerônimo. Não te entendo. Se você tivesse me dito que queria ir com Marina, partiria meu coração. Mas poderia ter me dito, na minha cara, e não fugido assim." Renata tenta se consolar. Josefina e Branca conseguem escapar do hospital psiquiátrico e ficam felizes por estarem livres. Elas tiram a roupa que estavam no manicômio e decidem procurar um lugar para se esconderem. Josefina pede para irem à igreja, pegar a chave para buscarem o dinheiro que ela tem escondido. Josefina coloca uma carta dentro do bolso de Branca. Renata abre seu armário e pega uma camisa de Jerônimo. Renata abraça a camisa do marido e pensa nele, em toda a história que viveram juntos desde o princípio. Renata diz que Jerônimo nem sequer levou as coisas. Renata não consegue esquecer do marido e fica atormentada. Josefina espera por Branca, que foi à igreja. Josefina tem um plano macabro. Ela encontra uma corda na lixeira e pensa em usá-la. Branca volta a ter Josefina e mostra a sua chave. Josefina tenta pegar dela, mas Branca não deixa. Josefina inventa que já ligou para Roberta e ela vai esperá-las onde combinaram. Josefina e Branca correm por uma passarela. Josefina diz que está cansada. Branca diz que falta pouco e depois ela descansa. Branca admira a vista e diz que amanhã serão ricas e poderosas e aquela chave será o passaporte delas. Josefina surpreende Branca e começa a enforcá-la com a corda, dizendo que aquela chave será seu passaporte, não dela. Porque neste momento a sociedade entre elas termina para sempre e já não precisa dela para nada. Branca tenta resistir, mas Josefina consegue asfixiá-la até a morte e ela falece. Josefina joga o corpo da pilantra do alto da passarela e ela cai lá no chão. Josefina a observa, dando tchau e vendo o corpo dela caído lá. Josefina debocha da morte de Branca. Ela pega a chave e diz: "Ai, Branca. Ai, minha Branquinha. Que Deus te abençoe, minha rainha. Obrigado, mamãezinha. Adeus." Na casa dos Monterrúbios, Gonçalo e Roberta tomam café da manhã.
Roberta descobre que Renata voltará a viver naquela casa. Gonçalo diz que Matias confirmou que Jerônimo abandonou Renata e viajou com a doutora. Gonçalo lê seu jornal do dia a dia e percebe que o manicômio onde Josefina estava presa sofreu um incêndio. Roberta fica preocupada. Roberta pergunta se ele acha que Josefina morreu. Gonçalo diz que não sabe, mas que vai investigar. Gonçalo pede que Roberta não diga nada disso a Renata. Roberta acredita que a mãe está viva e que ela teve alguma coisa a ver com o acidente. Julieta liga para Adriana e diz que gostaria de convidá-la para almoçarem, porque tem uma fofoca quente. Julieta diz a Adriana que viu Roberta com Germano juntos num apartamento, no mesmo edifício que ela mora. A Adriana fica chocada e diz que sabia que esses dois estavam juntos. Julieta diz que viu Roberta e Germano se beijando apaixonadamente enquanto entravam no apartamento. Sabe-se lá para quê? Matias é avisado pelo pai sobre o incêndio que aconteceu no manicômio onde Josefina estava. Gonçalo pede que o filho evite que Renata saiba dessa notícia. Ele diz que vai evitar que Renata veja os jornais ou a TV, pois ela não está bem de saúde. Gonçalo se preocupa. Matias diz que Renata também tem um problema no coração. Gonçalo fica triste e preocupado. Gonçalo diz a Matias que Germano os ajudou muito no caso de Constança e conseguiu um excelente advogado, e se não fosse por ele, sua irmã já estaria no presídio. Gonçalo admira muito tudo que Germano fez por sua irmã. Matias diz ao pai que vão voltar para a capital quando Renata fizer um eletrocardiograma e tiver condições de viajar. Roberta está indo pegar seu carro no estacionamento e encontra Josefina. Roberta diz: "Ai, já era de se esperar que você estava viva. Vaso ruim não quebra fácil." Josefina espera que ela fique feliz de vê-la. Roberta diz que não está nada feliz. Roberta pergunta se ela provocou o incêndio. Josefina ri, confirmando que sim, e pede ajuda da filha nesse momento. Josefina diz que passou a noite numa igreja, mas não pode mais se expor. Ela pede ajuda da filha para se hospedar num hotel. Roberta diz que não tem saída e precisa ajudá-la, mas não faz isso por prazer. Augusto volta à fazenda bonita. Renata diz que está melhor e vai ir com Regina à cidade fazer uns exames com o médico. Augusto se oferece em levá-las à cidade. Renata diz que Lázaro vai levá-la e diz que não quer incomodar. Ele insiste em levá-la. Lázaro nota o quanto Augusto é cínico e que ele se aproveita de situações que o favorecem. Aníbal aproveita que o pai saiu para vasculhar o escritório dele. Alison pergunta à avó se ela conhece muito o povoado. Ela diz que sim, mas que trabalha na fazenda desde que Renata e Jerônimo se casaram da primeira vez. Alison pergunta se ela conheceu a doutora com quem Jerônimo foi embora. Manuela diz que sim, e Marina, aparentemente, era boa pessoa e ela tinha se chateado muito por Jerônimo ter voltado com Renata, mas ela entendia e sabia seu lugar. Manuela fala para Alison que Augusto é um homem muito sistemático e ruim e vê todos eles como menos. Alison diz que quer saber de algumas coisas para entender tudo o que está acontecendo. Manuela diz que não tem o que entenderem ali. Hermínia chega com uma fofoca. Manuela diz que não gosta que elas andem de fofocas. Hermínia diz que Renata e Regina foram com Augusto para a enseada. Alison observa Hermínia e em pensamento diz que já sabe de quem vai descobrir as informações. Aníbal vasculha as gavetas do escritório do pai. Ele abre o computador do papai e tenta acessá-lo. Enquanto isso, na enseada, Baixa Califórnia, Renata pratica uns exames médicos para ver como está seu coração. Regina acompanha a filha com muito amor e carinho. O doutor realiza o exame. Augusto anda pelo povoado e em pensamento diz: sem Jerônimo na sua vida, vai ser muito fácil para mim te ganhar de novo, Renata. Talvez leve um tempo para você esquecê-lo, mas vou ser muito paciente. E mesmo que você vá para o outro lado do mundo, eu vou continuar te seguindo. O doutor confirma que Renata tem uma infecção cardíaca e pede que ela se cuide muito bem, ainda mais agora que está grávida. Regina pergunta se isso é de nascença. O médico diz que é o mais provável, mas é estranho o pediatra dela não ter identificado antes.
O doutor diz a Renata que deve ser algo genético, que só se manifestou agora nela. O doutor pede que Renata tenha os mesmos cuidados de Roberta e que evite emoções fortes e coisas que a alterem muito. Renata pergunta se pode ir ao México. Ele diz que sim, e talvez ela sinta falta de ar pela mudança de altura por causa do avião, mas dará para ela um medicamento que a ajudará nesse quesito. Matias e Adriana brincam com o cachorrinho. Adriana chama a cachorrinha de princesa. Adriana diz a Matias que Julieta ligou para ela e lhe contou a fofoca. Está mais do que confirmado que eles são amantes. Matias diz que seu pai vai enlouquecer quando souber que Roberta está trepando com Germano. Adriana diz que Regina também. Matias avisa Adriana que o manicômio onde Josefina estava sofreu um incêndio, mas não sabem se ela faleceu. Roberta hospeda Josefina no apartamento onde fica com Germano. Roberta diz a Josefina que essa é a última coisa que fará por ela. Josefina entende. Roberta pede que ela não se meta na sua vida. Roberta diz que não se importa que ela diga a Regina que não é filha dela, pois já não tem medo dela e não tem medo de ficar sozinha, porque já não está. Josefina diz que já se deu conta. Josefina diz a Roberta que ela acha que o fulano com o qual está metida irá protegê-la de tudo e dar tudo a ela. Josi diz que não é estúpida e conhece muito bem ela. Josefina diz a Roberta que Germano não vai deixar tudo por ela. Josefina pede para levarem a festa em paz. Gonçalo e Honório vão ao IML e descobrem pelo doutor que tem 2 corpos completamente carbonizados ali. O doutor diz a Gonçalo e Honório que precisam da autorização deles para acessar as digitais das pacientes, Branca e Josefina, para saberem com quais corpos vai coincidir. Gonçalo diz que dará para ele o telefone do dentista de Josefina, para ele enviar tudo o que ele precisar. Isidro está doente e toma uns remédios. Ele agradece ao advogado por tê-lo esperado todos esses dias. Isidro diz que não será mais necessário a ajuda dele e precisa de um favor pessoal dele. Isidro pede que o advogado compare as impressões digitais de Renata Monterrubio com as da menina Regina Soberon. Isidro diz que tem certeza que as impressões digitais desta vez vão coincidir. Ele aceita fazer isso e confia em Isidro. Isidro agradece ao advogado por tudo. Josefina toma uma taça de vinho e sente prazer, pois fazia tempo que não tomava. Roberta decide ir para a empresa trabalhar. Josefina pede que Roberta compre comida para ela, roupa, lentes e acessórios. Roberta diz que se ela precisa disso, é melhor pedir por telefone no delivery do supermercado. Josefina pede dinheiro. Roberta dá para a mãe um pouco. Josefina diz que aquilo só dá para comprar comida e exige que Roberta vá a uma loja de departamento e traga roupas para ela. Roberta diz que não é empregada dela. Josefina diz que é mãe dela e exige. Roberta acaba aceitando e sai. Josefina se pergunta se todos já sabem que Branca se suicidou depois de ter provocado o incêndio. Josefina se lembra de quando matou Branca. Josefina brinda sua taça de vinho por ela mesma e por sua inteligência. Renata e Regina saem do hospital. Augusto pergunta se o bebê dela está bem. Renata diz que sim. Regina diz que tudo parece indicar que Renata herdou o problema cardíaco do pai. Regina diz que, por sorte, Renata não tem nada grave e amanhã mesmo podem regressar ao México. Renata diz que quer ir embora dali o mais rápido possível. Augusto tenta insistir para ela ficar ali. Renata diz que vai ir, mas não quer perder a amizade dele. Em pensamento, Augusto diz: amizade? Não, Renata. Eu quero muito mais do que a sua amizade. Regina fala com Gonçalo por telefone e diz que eles vão ir embora amanhã e avisará ele quando comprarem as passagens. Regina diz que continuam sem novidades. Gonçalo informa Regina sobre o incêndio no manicômio onde Josefina estava e o mais provável é que ela morreu. Na empresa, Germano continua perturbando Beth e a assediando. Germano diz a Beth que adorou almoçar com ela no outro dia. Ele convida ela para repetirem o encontro. Ela diz que não gosta de sair com seus patrões e seu namorado também não gosta. Roberta chega ao apartamento com as compras para a mãe. Josefina fica muito feliz com todas as roupas que a filha comprou para ela.
Roberta diz que comprou roupas e comida para ela comer por uns dias. Josefina agradece e pede que Roberta lhe mantenha informada de tudo o que está acontecendo na casa de Gonçalo. Roberta concorda, mas pede que a mãe vá pensando para onde irá ir, porque no momento só pode dar para ela aquilo. Roberta diz que não pode deixar ela ali. Josefina pede que ela invente algo ao namorado, para ele não aparecer ali, pelo menos por 2 semanas, pois com esse tempo conseguirá planejar tudo para viajarem até ela receber a herança. Beth vai à sala de Gonçalo para falar sobre o que Germano está ali fazendo. Germano aparece ali e vê Beth. Germano desconversa e diz que no outro dia Beth saiu com ele para almoçar e disse que estava interessada num diploma. Gonçalo diz que é sempre bom melhorarem e estudarem a cada dia mais. Germano diz a Gonçalo que fechou um negócio com um empresário e pede para viajar para a casa de campo dele com Roberta. Gonçalo permite que ele vá com a jovem. Inês diz a Isidro que quer logo ter as provas contundentes de que Regina é mãe de Renata. Isidro diz que também precisa dessas provas. Inês diz que queria ter essas provas antes de Renata saber o que aconteceu com Josefina no hospital psiquiátrico. Isidro diz a Inês que, pelo que Gonçalo disse, Josefina não estava entre os feridos do psiquiátrico. Então, o mais provável é que Josefina tenha morrido. Inês diz que ela também pode ter fugido. Inês diz que se Josi tiver fugido, é uma possibilidade. O advogado de Constança vai falar com Honório e diz que distribuíram panfletos com fotos de Corina nas ruas e encontraram a casa dela. Mas ela não estava lá. Só que 2 agentes ficaram na casa dela vigiando e a qualquer momento ela deve cair e ser achada. Honório torce para Corina ser presa. Constança reza a Virgenzinha de Guadalupe para ajudá-la a sair dali, pois teve boa intenção de proteger Amparinho. No dia seguinte, Matias arruma umas camisas no armário. Adriana diz a Matias que acha melhor não dizerem a ninguém por enquanto o que descobriram de Roberta e Germano. Adriana diz a Matias que eles ainda não têm provas necessárias e precisam de algo mais evidente para provarem a todos que esses 2 safados estão transando. Matias e Adriana se beijam apaixonados. Augusto está voltando para a fazenda com Renata e Regina. Regina pensa que Josefina faleceu e, mesmo por não ter desachado a morte dela, se sente mais tranquila em saber que essa mulher nunca mais os fará mal. Regina lamenta por Renata. Renata acha muito cruel o que Jerônimo fez com ela, por tê-la abandonado e tirado dela as possibilidades de desfrutar da vida. Renata se magoa. Augusto quer usar a fragilidade de Renata e ódio por Jerônimo a seu favor e quer que ela caia aos seus pés. Severino diz a Antônio que tudo está estranho e tentou localizar Marina e parece que ela foi tragada pela terra. Antônio diz que talvez Marina e Jerônimo estejam realmente juntos e que estejam juntos por própria vontade. Antônio pede que ele investigue tudo muito bem por todos. Manuela e Karina não sabem como tudo isso vai acabar. Manuela diz que tem esperanças de que Jerônimo apareça a qualquer momento. Manuela recebe uma ligação e estranha. Manuela diz a Karina que é o Dr. Neves. Karina fica chocada. Manuela passa o telefone para Karina. Karina aceita ouvir Álvaro. Álvaro pergunta a Karina como ele está. Ela pergunta se ele fugiu da cadeia. Álvaro diz que hoje é seu aniversário e por isso conseguiu fazer essa ligação para ela. Álvaro diz a Karina que não sabia para onde ligar, mas pelo visto teve sorte quando ligou para a Fazenda Bonita. Ele diz que está muito sozinho e sabe que procurou o destino que teve, mas pensou em tudo, todos os seus erros. Ele diz a Karina que sabe que a fez mal, mas a amou, mesmo seu amor sendo egoísta e malvado. Karina fica comovida com a fala de Álvaro e diz a Manuela que doeu escutá-lo. Álvaro chora e sofre por Karina na cadeia. Ao trabalhar nos produtos químicos, Carlos deixa um copo cair e se sente cansado por não fazer nada bom. Priscila diz que ele ficou com uma pequena cicatriz na mão, mas logo deve melhorar. Priscila diz a Carlos que graças às queimaduras das mãos dele, regressou à vida dele para ajudar nas misturas para o vinho. Priscila diz a Carlos que no dia que ele estava no escritório com Jerônimo, escutou uma conversa dele e soube que ele ficou mexido com sua presença ali. Carlos diz a Priscila que realmente disse a Jerônimo isso, que ela mexeu com ele. Priscila pede para tentarem de novo.
Lázaro chega até o cunhado e diz que Renata acabou de chegar e mandou buscá-lo. Renata diz a Carlos que amanhã irá embora dali. Ele diz que entende e manterá ela informada de tudo que acontecer por ali. Renata diz que não se interessa e vai ir embora dali para sempre. Ou seja, acabou tudo. Renata pede que eles não digam a Jerônimo que ela foi embora dali grávida, porque se ele escolheu Marina, foi problema dele. Eles ficam sem saber o que dizer, mas concordam com Renata. Lázaro diz a Renata que não está de acordo, porque desde que ela chegou àquela fazenda, todos mudaram e se ela precisar disso, vai apoiá-la. Renata pede para ele reunir todos na fazenda, lá na sala, para conversar com eles. Regina abraça Renata. Aníbal insiste em tentar acessar o computador do pai, mas não consegue, pois não sabe a senha. Alisson liga para Aníbal e diz que Augusto está ali na Fazenda Bonita e veio trazer Renata, mas logo deve chegar. Aníbal diz que não conseguiu encontrar nada e o computador do pai tem senha. Regina entra em casa. Aníbal não consegue acessar o computador do pai e pensa em qual será a senha dele. Ele vê o quadro do pai, Renascer em Ti, e tenta descobrir a senha. Ele pensa em Renata e coloca o nome da moça. Ele consegue desbloquear o computador. Carlos diz a Matilde, Manuela, Hermínia, Karina, que Renata quer falar com todos eles depois do almoço e acha que ela quer se despedir de todos eles e pedir alguma coisa. Eles concordam. Karina avisa Lázaro que Álvaro ligou para ela. Lázaro fica surpreso. Renata agradece a Augusto por tudo. Augusto diz que mesmo que ela vá embora dali amanhã, gostaria de estar perto dela, pois a adora. Ela também o ama como amigo. Renata diz que nesse momento precisa estar sozinha e se dedicar a seu bebê. Augusto pede que ela pense no que ele pode e quer fazer por ela e pelo bebê. Ele diz que esse bebê não precisa ser filho de um homem como Jerônimo. Ele diz que ela viveu na própria carne o mal de não ter um pai. Renata fica sem entendê-lo. Augusto diz que seu amor por ela é tão grande que está disposto a aceitá-la com o bebê para que ele seja seu. Augusto propõe a Renata que eles se casem e formem uma família juntos. Renata acha um absurdo a proposta de Augusto. Ele pede que ela não se feche para o amor e pense. Renata acha que não tem o que pensar. Ele insiste com ela. Renata nega. Augusto diz que o filho dela precisa de uma figura paterna como ele. Renata pensa, mas diz que não, pois já errou na primeira vez, quando assumiu um compromisso com ele sem amá-lo. Augusto diz que algum dia ela entenderá o quão grande seu amor por ela é. Ele pede que ela pense e diz que sempre vai estar para ela. Ele dá um beijo na bochecha da moça e sai. Lázaro pergunta se Karina quer ir visitar Álvaro. Karina diz que não, mas fala que se afetou muito com o que Álvaro disse e sentiu pena dele. Karina diz que se sentiu comovida. Lázaro a entende. Karina diz que vai falar com Severino e pedir para ele ver Álvaro, para Álvaro ao menos desabafar com ele. Lázaro admira muito sua mulher e diz que ela é uma mulher com um grande coração, além de muito nobre. Eles se beijam e sorriem juntos. Renata volta para a fazenda e encontra Adriana e Matias no quintal. Renata diz que falou com o doutor e tem uma infecção cardíaca, mas não é nada grave. Renata diz que pode viajar com eles para o México amanhã. Matias decide ir comprar as passagens de avião. Adriana percebe que Renata está bem melancólica e triste. Renata diz que ficou pensativa, porque Augusto lhe propôs algo que mexeu com ela. Renata revela a Adriana que Augusto propôs a ela de ser o pai que seu filho precisa e de se casar com ela. Aníbal mexe no computador do pai e encontra informações de Marina, descobrindo que o pai esteve investigando a doutora. Adriana diz a Renata que realmente Augusto está bem caprichado por ela, mas é meio estranho ele querer ser pai do filho dela, que é de Jerônimo, inimigo de Augusto. Renata diz que não pode se envolver com ninguém. Ela abraça a amiga. Regina fala com Matias sobre o incêndio que aconteceu no manicômio, onde Josefina estava internada. Adriana e Renata chegam ali e perguntam se Matias comprou as passagens. Ele diz que sim e que podem viajar amanhã, meio-dia. Renata diz que vai se despedir de Cigana e pedirá a Lázaro para mandar a égua para a cidade. Regina se pergunta quando o sofrimento de Renata vai acabar. Aníbal lê as informações sobre Marina no computador e conclui que o Saul que falou com Augusto é o mesmo Saul que foi namorado de Marina.
Renata pega sua égua cigana e se despede da Branquela, pois vão ir embora daquela linda fazenda e terão que deixar tudo, os vinhedos, e não vão mais estar ali. Renata diz que tudo vai ficar bem e vai levá-la para a cidade. Renata abraça a Branquinha e chora. Aníbal encontra várias informações sobre Saul e começa a anotar. Augusto chega ao escritório. Aníbal abre a janela e sai do local, e por pouco não é pego pelo pai. Augusto diz para si mesmo que vai convencer Renata a ficar com ele. Priscila vai até Matilde infernizá-la. Matilde vê Priscila e empurra a Caprichosa na lama. Matilde ri de Priscila. Priscila diz a Matilde que ela a empurrou. Matilde não nega que fez isso de propósito e diz que assim como ela soltou as garras, vai soltar as suas também. Matilde diz a Priscila que não iria ficar quietinha. Priscila chama ela de sem educação e de vulgar. Matilde diz que também sabe defender o que é seu. Priscila diz que seu Charlie não é dela. Matilde diz que para deixar claro, se ela ficar na fazenda, fará com que a estadia dela ali seja insuportável. Priscila a chama de vadia enrustida. Matilde chama ela de qualquer e suja a cara da mesquinha de lama. Nas empresas Monterrúbio, Roberta volta para trabalhar. Beth avisa ela que Germano quer falar com ela. Honório avisa Constança e conta para ela que Branca e Josefina podem ter morrido no incêndio do manicômio. Constança fica surpresa e sente pena, porque por mais que Branca e Josefina tenham feito tantas maldades, é horrível morrer assim. Constança diz que está desesperada ali. Honório diz que a polícia vai encontrar Corina logo logo. Constança diz que quando vê Corina frente a frente, ela vai ter que lhe escutar. Josefina penteia seu cabelo e decide mudar o visual. Josefina corta seu cabelo enquanto se admira no espelho. Ela debocha da morte de Branca e diz que está livre e com todo o dinheiro da morta. Gonçalo fala com o doutor para ajudá-los a identificar o corpo de Josefina através das impressões digitais ou arcada dentária dela. O investigador contratado por Gonçalo chega até a sala dele. Gonçalo pede ajuda ao investigador para localizar o marido da sua filha, Jerônimo Linhares, que viajou com uma doutora para a capital. Ele diz que tem urgência em localizar Jerônimo. Roberta chega à sala de Germano. Germano diz que já conseguiu permissão do pai dela para irem no final de semana para uma casa de campo. Roberta fica feliz. Ela o chama de lindo e inteligente. Eles se beijam. Beth flagra os dois e fica espantada ao descobrir que eles são amantes. Renata se despede de Hermínia, Manuela, Matilde e Carina e agradece a elas pelo apoio e carinho por todo o tempo que esteve ali naquela casa. Manuela diz a Renata que ela ganhou isso por merecer e diz que ela não tem o que agradecer. Renata agradece a Manuela. Ela diz que não vai mais voltar para aquela fazenda. Ela pede que todos fiquem calados e não digam a Jerônimo que ela foi embora dali grávida. Ela pede que elas respeitem sua decisão. Manuela diz que Jerônimo precisa saber que a abandonou grávida. Renata diz que não quer que ele saiba e quer ir embora com a promessa delas de não dizer nada disso ao Jerônimo. Todas choram e prometem ficar caladas. Renata diz que se algum dia elas viajarem para o México, gostaria de vê-las, porque elas são as pessoas mais valiosas que encontrou ali na fazenda e não vai esquecer nunca delas. Todas se emocionam. Elas dizem que sempre vão lembrar de Renata com muito carinho. Renata abraça Manuela. Todas se abraçam. Regina e Adriana vêm à cena bem comovidas e quase choram. Josefina pega um jornal deixado no apartamento e lê as notícias do dia, algumas falando do incêndio do manicômio. Josefina vê que está ocupando a primeira página do jornal. Josefina lê o jornal e suspeita que Branca tenha sobrevivido, pois no jornal não fala nada sobre a morte da ladra. Josefina espera que Branca tenha falecido. No IML, o doutor olha o corpo de Branca e encontra uma carta que estava no bolso dela, onde ela diz que incendiou o manicômio. Mas, na verdade, aquela carta foi escrita por Josefina, que já planejava matar a amiga. O médico confirma que Branca morreu, sufocada. Roberta critica Beth para Germano, pois pediu para ela um café e até agora ela não trouxe. Germano pede que ela não fique com raiva, pois vai ficar feia.
Depois ele brinca com ela. Roberta pede a Germano para não ir ao apartamento por enquanto, porque quer decorá-lo. Germano pede a Roberta para tomarem cuidado de quando forem se encontrar lá, porque Julieta, amiga de Matias e Adriana, vive lá. Ela se preocupa. No povoado, Antônio continua realizando sua campanha e tem sucesso. Severino felicita o rapaz. Severino diz a Antônio que quer ir à Fazenda Bonita, porque Carlos e Matilde estavam organizando o casamento e quer dar-os a bênção. Antônio decide ir à fazenda também, para ver como Renata está. Augusto verifica uns documentos e abre seu computador. Augusto vê seu computador desbloqueado e suspeita que alguém mexeu. Augusto vai até Aníbal e diz que odeia quem se mete na sua vida. Ele ameaça o filho com 2 espadas por ter mexido no seu computador. Carlos chega até Priscila e a encontra toda suja. Ela diz que caiu e se sujou de lama. Ele pede que ela se troque e que volte ali depois. Aníbal pergunta por que o pai diz isso. Augusto diz que ele esteve bisbilhotando seu computador. Aníbal diz que pensou que ele não iria se preocupar. Ele diz que precisava falar com sua mãe para dizer que estava bem. Augusto começa a desconfiar do filho. Ele diz que só entrou no computador para falar com sua mãe, mas não mexeu em nada dele. Augusto proíbe que ele mexa de novo nas suas coisas. Hermínia diz a Alisson que Augusto quer ficar com Renata e vai se aproveitar dessa situação para tentar ficar com ela. Renata prepara suas malas para ir embora para sempre da Fazenda Bonita. Renata se lembra de Jerônimo, de quando ficavam juntos, e ele a amava tanto. Renata está triste e diz: "Por quê? Você me disse que eu era a coisa mais importante para você, se não era verdade?" Renata diz que acreditou em Jerônimo, mas ele a deixou. Manuela vai ao quarto de Renata e entrega para ela a caixa onde tem as fotos dela. Renata chora e diz que não sabe se vai esquecer de Jerônimo com o passar do tempo. Antônio e Severino chegam à fazenda. Carina diz que gostaria de pedir um favor a ele. Carina diz a Antônio que não tiveram notícias de Jerônimo e Carina pede a Severino para ir visitar o Álvaro e falar com ele, porque está preocupada com ele, pois ele ligou para ela muito deprimido, sem vontade de viver. Severino acaba aceitando ver Álvaro, mas só porque Carina pede. Corina anda pelo terreno onde fica o barraco que estava morando. Os 2 policiais veem a lambisgoia. Corina tenta fugir, mas acaba sendo pega pela polícia. Ela nega ter feito alguma coisa, mas é algemada pela polícia. Roberta chega ao apartamento de Germano com óculos e bem cuidadosa para ninguém vê-la. Roberta torce para nunca ver Julieta ali. Beth vai até Honório e leva uma xícara de café para ele. Beth pergunta de Constança. Honório diz que ela está contando as horas para tudo terminar e ela sair da casa. Beth pede para falar com Honório sobre um assunto delicado. Beth diz que se trata de Germano. Josefina prepara seu chá para tomar. Roberta mostra para ela o telefone que comprou para ela. Roberta diz a Josefina que naquele mesmo edifício vive uma amiga de Matias e Adriana, Julieta, que também a conhece. Roberta aconselha a mãe a tomar mais cuidado ali por causa de Julieta. Beth fala para Honório que Germano tem andado lhe assediando sexualmente. Ela chora e diz que Germano tem lhe feito isso muitas vezes, mas tentou dizer isso a Gonçalo e Germano se safou. Honório fica chocado. Beth diz que tem se sentido muito incomodada. Honório acredita em Beth e diz que se preocupa que Germano tenha feito o mesmo com Roberta. Beth tenta dizer algo a Honório, mas ele recebe uma ligação de pessoas da prisão, dizendo que Corina foi presa. Então, Beth não consegue falar para Honório que Roberta e Germano são amantes. Na fazenda, Antônio fica sabendo por Regina que foi confirmado o problema cardíaco de Renata e que ela realmente tem. Antônio pergunta a Regina se ela nunca duvidou de Roberta ser filha dela. Regina diz que não e estranha a pergunta de Antônio. Renata chega até Regina com a caixa de fotos e diz que ela se confundiu, porque aquelas fotos não são suas, e sim de Roberta. Regina fica surpresa e não deixa de olhar as fotos. Antônio pega a certidão de nascimento sem que Regina veja. Regina diz que não entende o que pode ter acontecido. Marina vai a um lugar e olha berços para seus filhos. Ela diz para um homem que seus bebês serão muito felizes naquele quarto. O homem misterioso não é mostrado para o público. Corina declara para a polícia que não roubou a menina e o diretor do hospital psiquiátrico a deu. Corina diz que recebeu muito dinheiro em troca de tudo que fez. Corina fala que 2 mulheres do hospital psiquiátrico estavam envolvidas e se chamavam Josefina e Branca.
Honório e Gonçalo confirmam que as pilantras estavam por trás de tudo isso. O advogado diz que com essa declaração, Constança sairá da cadeia e ficará livre de todas as culpas. Gonçalo recebe uma ligação e diz a Honório que Branca foi encontrada morta com uma carta suicida, onde confessou ter provocado o incêndio, mas na autópsia descobriram que alguém a enforcou. Gonçalo diz que os registros da arcada dentária de Josefina não correspondem a nenhum dos corpos carbonizados no incêndio, ou seja, Josefina está completamente desaparecida e não sabem se ela está viva ou morta. Eles ficam preocupados.